esta reunião com o Ministro da Educação? Confirmou-se, de certa forma, algo que nós tínhamos receio que pudesse acontecer. Quando recebemos a convocatória para esta reunião e tendo em conta a densidade das matérias que dela constavam, imaginamos que 1 hora seria pouquíssimo tempo para conseguir debater e rebater tudo aquilo que é a proposta inicial do Ministério da Educação. Não é uma proposta ainda de um articulado, é um conjunto de princípios que o Ministério da Educação divide em duas áreas. A primeira que diz respeito ao plano Mais Aulas, Mais Sucesso, e depois também uma segunda sobre a alteração à portaria de acumulações dos professores. No que diz respeito à primeira componente, que é do projeto Mais Aulas, Mais Sucesso, que nós propusemos ao Ministério da Educação, outros mais que não apenas estes dois, o mais, e que já referimos isso ontem, mais investimento, mais valorização e mais juventude, e este mais juventude é importante porque consideramos que o recurso a professores aposentados ou ao recurso a professores em fim de carreira, pedindo-los para continuarem a exercer a profissão docente, não deverá ser a principal nem a única resposta sobre este problema, que é a falta de professores. Tivemos a confirmação do Ministério da Educação que este recurso será mesmo de forma muito pontual, só quando esgotados os outros mecanismos que procurem obter essas ofertas ou essa disponibilidade dos professores. Agora, o maior problema que nós sentimos neste processo negocial foi precisamente não só a urgência, mas o tempo que tivemos porque se no primeiro grupo dos temas em discussão, e eram 8, ficamos pelo início do quarto, isto fez com que tivesse que ser dada por finalizada a reunião a meio ainda da discussão e do debate das matérias que estavam em apreço. Podemos falar sobre a questão do serviço extraordinário, a proposta do Ministério da Educação de aumentar para 10 horas o número de horas extraordinárias. Falamos sobre também a questão da proposta do Ministério para os docentes ao abrigo do artigo 79, também do ponto de vista do trabalho excepcional, sobre a contratação dos docentes aposentados e, inicialmente, sobre a questão da retribuição dos docentes, dos tais 750 euros dos docentes que serão convidados a continuar. Sobre essa questão, conseguiram esclarecer se estamos a falar de um valor líquido ou bruto? não foi feita essa questão do ponto de vista fiscal, o que é que isto implica, não houve resposta, foi precisamente aí que fomos informados que a reunião teria que ser dada por finalizada. Aquilo que nós obtivemos como informação, até porque esta é uma matéria das mais sensíveis e que já debatemos internamente no quadro da FNE, aquilo que nós obtivemos da parte do Ministério da Educação é que estão identificados quais os grupos disciplinares, estão identificados quais as escolas em que isto deve ter impacto, os tais 163 ou 167 agrupamentos de escolas que necessitam deste tipo de respostas, e também que o que justificaria esta questão tem a ver com um professor que está em exercício, que vai para a aposentação, por exemplo, em janeiro, e que, em vez de deixar os seus alunos em janeiro, obrigando à contratação de um novo professor até ao final do ano, este professor ser convidado, ter a possibilidade de poder levar a turma até ao final do ano letivo com a devida compensação. Foi esta a explicação que nos foi dada, que do ponto de vista daquilo que é a resposta aos nossos alunos é positiva, obviamente sempre com a concordância do professor. Todas as demais matérias, os pontos 5, 6, 7 e 8, não houve sequer oportunidade de os debater. Portanto, há pouco disse que confirmou que sim, tinham receio, e pouco tinham receio neste momento, então, que os professores vão continuar sem as respostas, é isso? Mais do que respostas, o nosso receio é o seguinte: o próximo ano letivo está aí à porta. O próximo ano letivo, quando virarmos ali a esquina, está o início ano letivo a chamar-nos para as nossas funções. E os professores, aquilo que precisam, ou precisariam nesta fase do ano, era de alguma tranquilidade. Tal como as direções das escolas também precisavam de tranquilidade e saber com quais recursos humanos é que vão contar a partir do próximo ano letivo. Estas medidas que aqui estão são medidas que o Ministério da Educação gostaria de ter finalizadas,
porque vão ter impacto na distribuição de serviço, vão ter impacto no número de professores. Ainda ontem falávamos nos professores que vão ser necessários repescar da mobilidade, na mobilidade interna, aqueles que não obtiveram agora a colocação ou foram informados de que não teriam componente letiva para ser atribuída. Estas medidas vão ter um impacto enorme naquilo que é a necessidade destes recursos. Portanto, era importante que estivessem finalizadas ontem. Não estando ontem, não podendo ficar hoje, foi-nos dito que eventualmente vamos ter uma reunião na próxima semana, dar continuidade a esta reunião. Foi-nos dito que nos vão enviar um documento novo com base nas contrapropostas que nós já tivemos a oportunidade de apresentar, pelo menos até ao ponto 4. Aguardaremos o envio dessas contrapropostas, mas o processo é um processo que se atrasa, e sendo um processo negocial e não havendo acordo, ainda havendo a possibilidade de marcação de uma negociação suplementar, isto significa que poderemos estar em meados de agosto ainda a tratar destas matérias. E das quatro propostas conseguiram discutir-se? Há alguma coisa que vos suscite dúvidas ou que estão claramente contra, ou parece-vos que nesta questão, que era as tais horas extraordinárias, os números apresentados, sem voltar a referir a questão de ir buscar os mais velhos e não os mais novos? Nós dissemos ao Ministério da Educação que não concordamos com o recurso, não só à questão dos aposentados ou dos menos novos, chamemos-lhe assim, mas o recurso ao crescimento do número de horas extraordinárias, fazendo-os passar de 5 para 10. Se nós olharmos para o universo de professores e multiplicarmos cada um deles por 5, este número de horas extraordinárias deveria ser o suficiente para dar resposta a necessidades pontuais, porque nós não estamos a falar de uma contratação para um horário completo, estamos a falar, nestes casos, de professores que já pertencem às escolas, que são chamados a socorrer uma determinada necessidade. Mantemos as 5 horas. Da parte do Estado de Estado, falou-nos que, tendo em conta as cargas horárias, eventualmente as 6, mais uma hora poderia fazer toda a diferença, tendo em conta a distribuição das cargas horárias das disciplinas. Parece-nos que é um argumento válido, mas tal como é válido, ou poderá ser válido o crescimento de 5 para 6, também é muito válido a nossa não aceitação do crescimento de 5 para 10. 5 para 10 significava quase que duplicar o horário do professor. Estamos a falar numa classe docente envelhecida, estamos a falar numa classe docente em que muitos professores já têm um número elevadíssimo de turma, e estamos a falar numa classe docente que, no dia-a-dia, é chamada para um conjunto de obrigações para as quais o Ministério ainda não nos deu resposta, nomeadamente a retirada, a eliminação da componente não letiva e o respeito para aquilo que é o tempo de trabalho de cada um. Vivemos tempos em que temos de defender o trabalho digno e, portanto, na lógica da defesa do trabalho digno, nunca concordaremos com este crescimento para as 10 horas. Por outro lado, qualquer crescimento que possa acontecer, para merecer a nossa concordância, tem que ter os devidos efeitos remuneratórios, ser encarados como positivos. Se para outras carreiras da administração pública há crescimentos das horas extraordinárias na ordem dos 40% a 60% do valor hora, para os professores iremos lutar para que possa ser também garantida essa mesma percentagem e esse valor. Há tempo para este plano ser aplicado a tempo do próximo eleição? Nós parece que estamos amarrados ao tempo. Há 20 anos que na docência e no movimento sindical docente tratamos sempre do tempo. Há um tempo que já recuperamos, os 6 anos, 6 meses e 23 dias. E agora temos que saber gerir bem o tempo para irmos a tempo de resolver os problemas que o tempo nos cria, ou a falta de tempo nos cria. Eu julgo que será ilusório imaginar que estas medidas ou outras vão resolver o problema da falta de professores no início do próximo ano letivo. Vamos continuar a ter falta de professores, garantidamente. Temos vindo a dizê-lo, o número de professores que se aposentam anualmente e o número de professores, e isso dissemos claramente hoje ao Sr. Secretário de Estado, o número de professores que se forma anualmente não dá resposta às nossas necessidades. Se é urgente, se entendemos o estado de emergência para resolver o problema no dia 1 de setembro, no dia 12 de setembro, quando começarem as aulas, a comunidade letiva dos nossos professores, também importa ter medidas concretas que visem garantir que no próximo ano, em vez de se formarem 1.200 professores por ano, se passam a formar 3.000 a 4.000. E que no ano seguinte a mesma coisa. Porque a temporalidade destas medidas foi-nos dito que será até o ano letivo, até o final do ano letivo 2027-2028.
Portanto, estas medidas para o Governo pretendem implementá-las até ao final da legislatura, diria eu, portanto, final do ano letivo 2028, porque é algo que nós também queremos ter como garantia, que é que estas medidas não passem a ser, ou serem entendidas como definitivas ou utilizadas em qualquer momento, mas não tenham um período temporal de validade. Foi-nos dito também que no final de cada ano serão avaliadas para poderem ser corrigidas e alteradas para o ano letivo seguinte. Tudo isto não nos dá a garantia da resolução do problema para o próximo ano letivo. O que nos dará, e é isso que nós queremos, é ter a garantia que no final de 2028 temos número de professores jovens, licenciados, com as habilitações necessárias para começar o seu trabalho na docência e que não estamos no ano letivo 28-29 continuar aqui à procura de soluções que vão mitigar ou disfarçar os problemas que neste momento existem. Fazendo aqui um bocadinho uma analogia com o futebol, a FNE entrou em campo, como o Ministro Fernando Alexandre, pergunto se são estas negociações com um cartão amarelo dado ao Sr. Ministro. Então isso significa que entramos em campo como árbitros. Não somos árbitros, nós somos jogadores, jogamos. E queremos jogar um jogo contra um adversário, não é um inimigo, é contra um adversário, mas temos uma grande claque atrás de nós, falando nestes termos futebolísticos, temos uma grande claque atrás de nós para a qual queremos poder dar vitórias. E, portanto, é nesse sentido que vamos jogar, no sentido de, no final, podemos dizer que ganhamos. Pedro, quer voltar aqui às vagas dos professores que foram colocados em vagas e que chegaram às escolas e já têm as vagas preenchidas, para esclarecer aqui algumas questões que ficaram. Se estes professores chegaram às escolas e tinham as vagas preenchidas, vão concorrer à mobilidade, se podem ficar mais longe do sítio onde costumavam ficar, da escola onde costumavam ficar. Se, em algum destes casos, há a possibilidade de algum dos professores que já foi colocado sair para um destes entrar. E se sabe mais ou menos quantos professores é que estão nesta situação? Começando pelo fim, estamos a fazer o apuramento e estamos precisamente, através de cada um dos sindicatos, a perguntar casos concretos dos nossos associados que nos possam fazer chegar para podermos interceder por eles junto do Ministério da Educação e resolver os problemas. Em segundo lugar, não há possibilidade de uns retirarem o lugar a outros. Os professores que tiveram a tal alegria da colocação, sabendo que ficaram colocados próximo das suas residências e que passado uns dias lhes foi dito que afinal não havia componente letiva para lhes ser atribuído, transformou-se a alegria em desilusão. E essa desilusão agora é mais percepcionada porque, efetivamente, e dando resposta a outra questão, há professores que se aproximaram através da colocação, mas que agora, não tendo lugar, efetivamente podem vir a ficar colocados em escolas mais distantes do que aquelas em que estavam o ano passado. Portanto, é um concurso que, em vez de promover a tal aproximação e satisfação, por terem sido mal apuradas as vagas, se torna agora neste desconforto para umas centenas largas de professores, porque há problemas que se acumulam. Há problemas de colegas da vinculação dinâmica que neste momento têm um QZP que ainda é o antigo, e nós, do ponto de vista jurídico, temos sérias dúvidas em virtude de ter havido uma alteração transformando 10 QZPs em 63. Há professores por não terem sido colocados, quer na norma travão, quer na vinculação dinâmica, não têm ainda um dos novos QZPs, estão a concorrer ou irão ser obrigados a concorrer, se nada for feito, para uma área geográfica que é a antiga, portanto, em algumas zonas, imaginando a Zona 1, corresponde a toda a Zona Norte, e isto não é aceitável. Depois temos os professores que obtiveram vínculos, professores que foram colocados. Lembro que cerca de 40% do número total de professores movimentou-se de uma escola para outra. Foram cerca de 35 mil professores que obtiveram novas colocações e cerca de 7 mil que vincularam pela primeira vez. Estes professores, quando chegados às escolas, lhes é dito que não têm componente letiva, então a pergunta é como é que abriram as vagas? Porque é que abriram naqueles lugares? Porque se eu abro uma vaga, se eu na CNN abrir um lugar para redator, quando tiver candidatos para selecionar, com certeza que terei essa vaga para oferecer a alguém. Não posso dizer abri, depois quando tenho digo, afinal de contas, peço desculpa, mas não é preciso. Não faz sentido. E menos sentido faz quando vivemos o tal estado de emergência que nos trouxe aqui por causa disto, que é a falta de professores. Não chegou a falar desta situação na reunião?
Não tivemos a oportunidade de falar nesta situação na reunião, tivemos a oportunidade ontem, na reunião que tivemos sobre o ensino superior, à saída, dizer rapidamente ao Sr. Ministro que era preciso ter uma atenção e ler os ofícios que nós, ao longo da última semana, lhe enviamos. Nós temos vindo a identificar e temos enviado ofícios ao Ministério da Educação de forma sucessiva a elencar casos concretos e a disponibilizar-nos para podermos reunir com os serviços, com o Ministério da Educação, para resolver o problema dos professores. Há situações absurdas que não fazem sentido, nomeadamente professores de informática, é o grupo mais carenciado a nível nacional, de professores que concorreram à totalidade dos QZPs através da norma travão, portanto, disponíveis para trabalhar em qualquer zona do país, mas porque não concorreram à totalidade dos códigos de quadros de escolas, ficam agora impedidos de lecionar no próximo ano. Quer dizer, numa altura de falta de recursos, não se compreende que não haja uma atenção especial que conjugue o interesse das pessoas, dos professores, com o interesse dos nossos alunos e das escolas. Ficou marcada alguma data para uma próxima reunião? Ficou em aberto, mas mesmo muito em aberto, 29, 30, por aí, mas que iríamos receber novamente a convocatória, o convite para uma próxima reunião. Obrigada. Então, obrigado.